Olá, bom dia, dia 8 de março. Antes de começar a leitura de hoje, eu quero desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres, tá? Em especial para minha mãe, para minha esposa, para minha sogra, para minha filha, minhas tias, para todas as mulheres que eu conheço também, beleza? Tenha um ótimo dia, um dia incrível e que o Dia Internacional da Mulher não seja somente hoje, no dia 8 de março, mas seja todos os dias. Vocês merecem. Vamos lá, vamos para a leitura. Capítulo de hoje. Tenha uma atitude de fé. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. O livro de Samuel inicia-se narrando a história de Ana, uma mulher estéril, constantemente provocada e humilhada por Penina, que possuía vários filhos. Por anos, Ana sofreu por causa disso. A pior coisa na vida é você criar uma expectativa e as coisas não fluírem. Muitas pessoas acabam parando diante das circunstâncias contrárias. Muitas pessoas, diante de um cenário desanimador, acabam desistindo. Ana tinha todos os motivos para desistir. Ela poderia ter permanecido deprimida e mergulhada na amargura e na melancolia. Poderia ter ficado triste, trancada em seu quarto, mas essa não foi a sua atitude. Em meio à dificuldade, ela levanta a cabeça e se move, fazendo algo extraordinário que mudaria toda a sua história. Talvez você tenha andado angustiado e as circunstâncias talvez tenham tentado parar você, mas o Pai está ao seu lado e trabalhando a seu favor, independentemente de em que área da sua vida esteja ocorrendo uma tempestade. Creia, Deus não dorme nem cochila. Chega o tempo na vida de Ana em que tudo muda diante do posicionamento dela por a sua angústia aos pés de Deus. E ela finalmente pôde se alegrar. Entenda que as decisões que você tomar hoje podem ecoar pelas futuras gerações. Por isso, é fundamental estar atento às suas escolhas. Então, escolha permanecer inerte, andando em círculos ao redor do seu problema, ou tomar uma atitude de fé e compartilhar com o Pai a sua angústia, chamando-o para lutar por você, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Caminhe sobre a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Você, mulher, é um reflexo do amor e da graça de Deus. Parabéns pelo seu dia. Lembre-se sempre que você foi criada com propósito e capacidade para realizar o extraordinário. Que Deus Pai continue a abençoá-la em todas as áreas da sua vida, hoje e sempre. Palavra-chave de hoje: atitude. Leitura bíblica, Marcos 10. Marcos, capítulo 10. A questão do divórcio. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia e para além do Jordão. E do novo as multidões se reuniram em torno dele. Acredito que seja e de novo. As multidões se reuniram em torno dele e tornou a ensiná-las como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu-lhes: O que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhe Jesus: Pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim, já são mais dois. Assim já não são mais dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus e as crianças. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira alguma entrará nele. E tomando-as nos braços, os abençoou, pondo as mãos sobre elas. O jovem rico. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é o Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e me segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Ora, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo, tomou consigo os 12 e começou a contar-lhe as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e hão de escarnecê-lo e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá.
o pedido de Tiago e João. Nisso, aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele, pois, lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede-nos na tua glória, concede-nos que na tua glória nós sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: O cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que sou batizado, haveis de ser batizados. Mas, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles e os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse os que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão estava sentado junto no caminho, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Bom, gente, tenham um ótimo dia. Deus abençoe o dia de vocês. Até a próxima leitura. Abraço.